Eu quero ler uma palavra de Filipenses, capítulo 2. Pena que deu essa quebra aí, né? E a gente acaba... muita gente ficou sem poder participar. Carla, Luiz Carlos, Adriana, que bom que agora vai. Eu acho que resolvemos. Apanhamos da tecnologia, mas vamos continuar então. Quero ler a palavra de Filipenses 2, 5 a 8, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesta Sexta-feira Santa nós lembramos isto. Lembramos da morte de Jesus naquela cruz do Calvário. E sobre isso eu convido vocês a refletirmos agora e depois tentamos ver se conseguimos colocar a música de novo para vocês acompanharem. Então, meus irmãos e amados, irmãs queridas, o templo está vazio hoje. Estou sozinho aqui. É uma sensação muito estranha. Eu nunca tinha passado por isso nesses meus 33 anos de ministério. Fazer um culto de Sexta-feira Santa sozinho aqui no templo. Mas a igreja está reunida. A igreja está aí, presente, no lar onde cada um de vocês está. A semana da Páscoa sempre foi uma semana muito especial, mas teve um dia que foi o mais escuro dos dias, como nós chamamos no convite para esta manhã, para essa celebração. A semana da Páscoa entre o povo de Israel era uma semana de reunir as famílias, não só relembrar a histórica libertação da escravidão no Egito, que era lembrada naqueles dias, o imolar daquele sangue do cordeiro, que foi aspergido nos umbrais das portas de cada um, e assim as pessoas lá foram poupadas, libertas e poupadas da morte, para rumarem em seguida rumo a Canaã, rumo à terra prometida. A Canaã, onde agora estavam estabelecidos. As famílias em Jerusalém se reuniam para ir até o grande templo, não só as famílias em Jerusalém, mas as famílias em todo Israel, porque havia 3 festas consideradas grandes festas durante o ano, em que todos eram convidados para ir até Jerusalém, para participarem da grande celebração que se fazia no templo. Imagina a alegria das crianças, dos jovens, de poder fazer esta viagem até Jerusalém, se encontrar com outros, talvez que vinham só 1, 2 vezes ao ano, enquanto duravam essas festividades. A verdade é que esta semana chamada Semana Santa, esta celebração da Páscoa, naquela hora, foi muito diferente de todas as demais. Talvez a mais diferente de todas. Ela tinha começado já de um jeito diferente. Um grande profeta, por muitos admirado, por grande parte do povo reconhecido como o Messias, o ungido de Deus, acabara de chegar na cidade. Acabara de entrar na cidade. Isso foi bem inusitado porque muitos tinham a intenção de proclamá-lo como rei. Muitos aguardavam esta festa, este momento para coroá-lo como uma espécie de líder político, líder revolucionário, alguém que pudesse iniciar um movimento que, enfim, os libertasse do jugo dos romanos.
Fato é que quando este profeta, Messias, apareceu na cidade, ele entrou nela montado num jumento, num jumentinho. Que rei é esse que entra para uma festa pretensamente de coroação montado num jumento? Seus seguidores não empunhavam armas nem usavam armaduras. Eram pessoas simples, pessoas sem muita instrução, que apenas transbordavam de felicidade por estar perto daquele que aprenderam a amar. Mesmo assim, a expectativa do povo era tão grande, que eles passaram a cantar em alta voz, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E rodeando-o, o povo colocava ramos, suas vestes no chão, ramos sobre as vestes, para que ele pudesse passar. E esse foi um momento muito intenso, esse foi um momento muito forte, bonito, que agitou a multidão presente na cidade. Nós relembramos este momento no último domingo, quando falamos do domingo de Ramos e colocamos em nossas portas ramos para representar a esperança que está em nós, mesmo enquanto vivemos dias tão difíceis e tão pesados. Naquele momento, ninguém ainda o declarou rei, nem colocou nele uma coroa de ouro. Isso talvez aconteceria mais para frente. A expectativa era talvez no sábado, no último dia da grande festa. E assim, no final daquele dia, todos se retiraram, todos se recolheram. Ainda houve um incidente com vendilhões no templo, cuja autoridade e a autoridade dos locais Jesus questionou. E nos dias subsequentes, Jesus fez o que sempre fazia. Falava do reino de Deus, proclamava o amor de Deus, a boa nova da salvação, curava pessoas, cegos, enfermos, ajudando e ensinando muitas coisas sobre o infinito amor de Deus pela humanidade. Mas lá pela quinta-feira, houve um outro momento muito diferente e inusitado. Já tinha acontecido aquele momento estranho com o jumentinho. Agora, no final desta quinta-feira, enquanto se recolhiam em sua casa, na casa onde estavam hospedados, voltando da rua, Jesus olha para eles e espera uma atitude. E esta atitude não vem. Acontece que era o costume daquela época que, ao virem da rua, alguém pegasse uma bacia e lavasse os pés. Geralmente algum empregado da casa fazia isso. Naquele grupo ninguém o fez. Ninguém. Talvez por arrogância, por orgulho, se acharem nós somos os mais próximos desse que está sendo chamado de rei, para quem todos cantam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Então, talvez subiu a cabeça. E aí acontece algo muito diferente. O segundo momento muito inusitado daqueles dias. Jesus tira suas vestes, se esvazia diante deles, pega uma bacia com água, pega a toalha e começa a lavar os pés, um por um, de cada um dos seus discípulos. Pedro, como sempre, muito impulsivo, reagiu dizendo, não, comigo não, Senhor. Eu não vou permitir. Ao que Jesus lhe responde, se eu não te lavar os pés, Pedro, não tens parte comigo. Não vais seguir adiante. Vocês já imaginaram essa cena? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus eterno, ali se despindo diante daqueles
pobres discípulos, se ajoelhando diante deles para lhes lavar os pés. Um Deus que pega a bacia com água e lava os pés dos seus discípulos. E isto na última noite em que estiveram juntos, na última noite em que puderam conviver neste mundo. Depois, durante o jantar, ele pergunta para eles: vocês me entenderam? Vocês entenderam aquilo que eu fiz? Vocês dizem que eu sou o mestre, e sou. Vocês dizem que eu sou o Senhor, e de fato eu sou. E eu que sou, fiz isso. E fiz isso com um propósito, que vocês também passem a fazer isso uns com os outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Devem servir uns aos outros. Devem aprender a amar como eu vos amei. E este é o novo mandamento que eu vos trago: que vocês amem uns aos outros, que vocês sirvam uns aos outros. Sim, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Este é o primeiro grande mandamento, mas a forma de concretizar este mandamento é amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Vocês sabem o que trará honra e contornos concretos para este amor que eu tenho mostrado por vocês? É justamente isso. É a capacidade que vocês irão desenvolver de amar uns aos outros. Este é o novo mandamento que eu vos deixo. E ao fazerem isso, a vossa luz brilhará diante do mundo. E as pessoas vão passar a reconhecer que eu estou presente na vida de vocês. E vão me glorificar por causa da vida e da atitude de vocês. Certamente, àquela altura, os discípulos deviam estar muito confusos. Como é que um reino baseado no amor e no serviço poderia se estabelecer? Como que um reino assim poderia derrubar o grande império romano? As forças poderosas dos romanos? Mal sabiam eles do que ainda estava para acontecer naquela noite. Mal sabiam eles que aquela noite se tornaria na noite mais escura que a humanidade já enfrentou, pela qual já passou. E ainda enquanto jantavam, Jesus lhes ofereceu, como sempre fazia, o pão e o vinho, sob a forma de uma nova aliança. Ele contrapôs as suas palavras à antiga aliança como se aquela terminasse ali e uma nova começasse dali para frente, dizendo: eu vos dou o meu corpo, eu vos dou o meu sangue, derramo o meu sangue em favor de vocês. Cara, tudo muito estranho. O que ele estaria querendo dizer para eles? Talvez aquilo lhes trouxesse à memória aquela palavra inicial ouvida de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, porque o Cordeiro de Deus tinha sido imolado, e era isso que eles lembravam na festa da Páscoa, lá no Antigo Egito, na primeira Páscoa que foi celebrada. Eis o Cordeiro de Deus. Isso lembra também uma outra passagem muito conhecida por todos eles e que talvez lhes veio à memória também naquele momento e que talvez mais tarde passou a fazer todo sentido. Ela também fala de um cordeiro que mudo se entregou pela cura da humanidade. Vejam que impressionante esta profecia registrada no livro do profeta Isaías, que viveu mais de 700 anos antes disso acontecer. Isaías escreveu
no capítulo 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amigos e amigas que estão assistindo este momento, não foi o acaso, não foi um erro de estratégia, um ato político das autoridades, ou ação dos tribunais romanos. Não. O rei estava por receber a sua coroa. Uma coroa de espinhos, é verdade. E por uma única razão. Ele estava para entregar a sua vida por mim e por você. Ele estava para render a sua vida por cada um de nós. O justo e bom Deus morreria ali, naquele dia, depois de passar aquela noite escura, pelos meus e pelos teus pecados. E esta era a necessidade, este era o propósito da vinda de Jesus. Ele já falara tantas vezes sobre isso, mas ninguém estava entendendo. Todos nós, diz ainda Isaías, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. A iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquedores, ele não abriu a sua boca. Olha que impressionante. 700 anos antes de Jesus, Isaías escreveu isso sobre o Messias. E é exatamente aquilo que aconteceu naquele dia com a vida de Jesus. Como também lemos na carta escrita pelo apóstolo Paulo, enviada à comunidade de Corinto, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por cada um de nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que o apóstolo estava dizendo é que Jesus tomou sobre si todos os nossos erros, os nossos pecados, a nossa condição e entregou para nós, naquela cruz, a sua santidade. E a partir de agora, Deus nos olha através da cruz e enxerga a santidade de Jesus na vida de cada um dos que nele crê. E esta é a razão para tudo isso. Ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou o preço da nossa maldade. Ele veio para nos trazer a paz, por meio do perdão dos nossos pecados e pela reconciliação com o Deus eterno. Ele pagou pelas nossas culpas. E naquela hora difícil, era muito complicado para os discípulos enxergarem tudo isso. Estava tudo muito escuro. Eles saíram dali, daquela refeição, foram para o jardim chamado Getsemane. Jesus foi traído com o beijo de Judas. Logo em seguida foi preso, foi levado aos tribunais durante a calada da noite, tudo escondido. Jesus foi condenado. Nem sequer teve direito a um julgamento justo. Só ao amanhecer viram que tudo já estava decidido. Mas na verdade tudo estava decidido muito, muito antes disso. Aquela hora apenas o mal
tomou conta. Era a hora da escuridão, era a hora das trevas. E as trevas pareciam celebrarem, se avantajaram, acharam que, sim, elas tinham saído vitoriosas. Jesus quase foi trucidado, ele foi açoitado, ele foi violentamente escarnecido, zombado, cuspido. Fizeram dele o que bem entenderam, enquanto ele mudo seguia para o matadouro. Por fim, veio a coroa de espinhos. A coroa que foi um símbolo daquele dia. Sim, não foi uma coroa de ouro, foi uma coroa de espinhos. Mas o príncipe foi reconhecido nos céus. Humilhado na terra, mas reconhecido nos céus. O verdadeiro príncipe da paz. Ele ainda foi obrigado, mesmo exaurido das suas forças, a carregar aquela pesada cruz até o Monte da Caveira. Até o alto do monte onde ele iria ser crucificado. Antes de morrer, Jesus ainda teve que suportar a zombaria das pessoas que antes o aclamavam, dizendo Hosana nas alturas, agora diziam: se você é Deus, desce dessa cruz, você não disse que é todo poderoso, que é filho de Deus, então desce da cruz. Nessa hora, não foram os pregos que seguraram Jesus naquela cruz, foi o seu amor, por mim, por você e por aquele que zomba, aquele que ri e diz: desce daí, te manifesta, mostra o teu poder. Foi o amor de Deus por cada um e por toda esta humanidade que permitiu que a coisa toda fosse consumada. O amor eterno ficou muito claro e evidente também nas palavras de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você já se imaginou dizendo para o assassino que está ali executando você: perdoa, Pai, porque ele não sabe o que faz. E isto foi de coração, porque Deus ama a cada um e espera que cada um chegue ao arrependimento e à vida eterna. As trevas estavam festejando. Era o fim, tudo acabou, ali ele morreu. Mas as últimas palavras de Jesus novamente descortinam a real grandeza daquele momento, daquele dia mais escuro que a humanidade já passou. Estava se encerrando ali o domínio do poder, do mal e da morte. Sim, naquele momento a morte estava morrendo. Naquele momento a morte estava sofrendo um abalo terrível. Por isso, Jesus, no último esforço, ele brada alto e diz: está consumado. Está consumado. Acabou. Está feito. A obra da salvação está concluída. O dia da nova aliança começou. O diabo, a morte e o mal foram derrotados. Jesus rendeu o seu espírito. Mas naquele mesmo momento, o poder do mal foi destruído. Céus e terra foram reatados. O caminho de volta para a casa do Pai foi reaberto. Agora era só aguardar o domingo da ressurreição. E é isto que nós queremos fazer daqui até lá, até domingo, na alegre expectativa de que sim,
Jesus em seguida ressuscitou. Mas enquanto fazemos isso, lembremos deste alto preço que Deus pagou para nos perdoar. E vamos nos preparar de coração humilde para chegar a este momento e celebrá-lo dignamente. Hoje é dia apenas de silenciarmos diante daquilo que Deus fez por cada um de nós. Ele pagou um alto preço para nos ter junto a Ele. Que Deus seja engrandecido, ainda mais nesses dias de escuridão que estamos vivendo novamente, de tanta incerteza, de tanta dificuldade, desprezo, zombaria, injustiças, tudo campeia solto mais uma vez, mas tudo tem hora para acabar. A gente precisa lembrar disso. Também a pandemia do Covid-19, tudo tem hora para acabar. O mal vai cessar, pois aquele que morreu, venceu e vivo está. Glória a Deus nas maiores alturas. Espere em fé, meu irmão e minha irmã, e logo celebraremos a sua vitória. Amém. Nós vamos orar em seguida, não sei se temos condições de passar a música, acho que não, né? Vou fazer uma oração, e para não travar de novo, né, e não ficarmos sem o áudio, sem o vídeo, eu convido a orarmos juntos e em seguida nós vamos estar concluindo o nosso culto. Senhor Deus, Deus eterno, Pai da eternidade, Príncipe da paz, obrigado pelo que fizeste por cada um de nós, morrendo naquela cruz. Não somos merecedores de nada disso. Mas, Senhor, eu sei, todo mundo aqui que está me assistindo sabe que, ao reconhecermos isso, e ao crermos nisso, teu propósito final está sendo alcançado. Porque morreste para que nós tivéssemos vida. Morreste para que nós pudéssemos, através da fé em Ti, celebrar a redenção, celebrar a reconciliação e a vida eterna. E quando fazemos isso, e através desta nova vida que passamos a viver, amando uns aos outros e amando a Ti sobre todas as coisas, realmente nós honramos o sacrifício na cruz. Nós honramos aquilo que Tu fizeste por nós. Então, Pai, une a Tua igreja neste dia ao redor do mundo, para que de joelhos possa Te engrandecer e para que possa celebrar este momento em reverência, em temor, mas também com uma suave paz enchendo as nossas almas e os nossos corações. Porque digno é o Cordeiro de todo louvor, de toda honra, de toda glória, hoje e sempre. E juntos aguardamos este dia especial, em que vamos estar reunidos de uma maneira presencial, não só aqui no templo, mais uma vez celebrando o culto, mas diante do Teu trono eterno, diante daquele Cordeiro que vivo está e que vai reunir a noiva, a igreja, todos aqueles que ao longo desses anos creram no Senhor Jesus, para a grande festa das bodas. Nós aguardamos isso, Pai. Nós vamos viver nessa expectativa de que um dia estaremos lá, todos juntos, para dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, para Te adorar para todo sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, meu irmão e minha irmã, Ele levante a sua face e te conceda a sua paz. Esta paz que o mundo não pode nos dar. Esta paz que vem do trono de Deus. Que também nesses tempos de pandemia, teu coração se aquiete e se acalme. E que possas sossegar a tua alma nesse dia e celebrar a presença do Cordeiro em tua vida, em tua casa. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, meu caro, minha irmã, meu irmão. Perdão pela travada tecnológica que tivemos aí durante o culto. Espero que você possa aproveitar muito bem essa Sexta-feira Santa. Um grande abraço a todos. Domingo, a pastora Sara estará celebrando mais uma vez o culto online, no horário habitual do nosso encontro, na celebração do Domingo da Páscoa, às 10 horas da manhã. Convido a todos para estarem presentes nesta hora e que Deus possa nos dar palavra de graça, palavra de esperança através da pastora Sara. Que Deus esteja com todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém.